Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com o R e na aula de hoje a gente vai fazer uma análise bidimensional de uma tabelinha que a gente trabalhou já aqui em aulas anteriores, que eu chamei de tabela 2.1. Vou colocar o card aqui dessa tabela, dessa videoaula, porque a gente vai precisar importar mais uma vez esse conjunto de dados. Se você gosta desse material aqui do R, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nada, beleza? Muito bem, então nessa aula de hoje eu vou falar de análise bidimensional, vai ser o título da aula. Análise bidimensional. Muito bem, criando aqui aquele cabeçalho básico, né? Estatística e probabilidade com o R, que foi o título aqui desse nosso conjunto de aulas. Coloque o nome de vocês, o nome do autor. Vou colocar aqui o meu abreviado. E, por fim, colocar a versão do script que você está trabalhando. Deixa eu tirar esse fone aqui, que eu nem sei porque eu estou com fone gravando a aula. Muito bem. E aí, na última linha aqui do cabeçalho, eu geralmente coloco que o script foi criado em R, e aí eu coloco a versão do R que eu estou trabalhando. No nosso caso aqui, ó, a versão consegue ser vista aqui no console, versão 4.3.3. Beleza? Então, criamos aí o cabeçalho básico e iremos agora importar o conjunto de dados. Importando o conjunto de dados. Poderia copiar e colar da aula anterior, mas para quem está chegando agora, já aprende a importar o conjunto de dados. Eu vou importar esse conjunto aqui, ó, que está dentro da nossa pasta. Nessa aula que eu estou destacando para vocês, é a aula em que eu crio também um projeto para que ele apareça aqui em cima, ou dentro de uma pastazinha no seu computador, onde você vai salvar todos os scripts desse projeto que você está trabalhando, vai colocar todas as planilhas que você está trabalhando dentro dessa pasta, e aí fica mais fácil você trazer esse projeto, importar esse conjunto de dados já organizados em uma pasta e também rever as aulas os scripts que você já digitou. Por exemplo, esse aqui, ó. Importando dados para o R, foi a aula anterior. Então, dou 2 cliques aqui, ele já está aberto aqui. Aqui a gente ensinou como importar de várias maneiras um conjunto de dados aqui para o R no formato CSV e no formato TXT. Vale a pena conferir essa aula, tá certo? E o que eu vou fazer aqui, justamente, é importar mais uma vez essa tabela 2_1 no formato CSV aqui. Para fazer isso, eu vou primeiro chamar ela de tabela. Vou criar um objeto com o nome tabela 2.1, vou apontar uma setinha para a esquerda para dizer que eu estou definindo um novo objeto, e esse objeto vai ser essa tabela. Vou ler ela aqui, a tabela no Excel, tá? É read.csv, pode ser, ou read.table, a gente aprendeu dessas duas maneiras, e aí eu vou abrir aspas e vou digitar o nome do arquivo como ele foi salvo aqui no meu computador. No nosso caso aqui foi tabela, tudo minúsculo, 2_1.csv. Vou digitar aqui entre as aspas. Esse será o meu primeiro argumento. Tabela 2_1.csv. Vou dar um Ctrl Enter. O objeto já aparece aqui, só que como a gente já sabe, ele tem alguns errinhos dessa tabela, né? Ó, tá toda bagunçada ainda. Eu preciso mostrar que o separador de colunas aqui, ó, é o ponto e a vírgula. Se você der um zoom aqui, você consegue ver que ele está tentando separar com ponto e vírgula aqui as colunas. Então, eu vou colocar isso aqui. Vou dizer que o separador de colunas, que o argumento é o CEP, abre aspas, e digo que é o ponto e vírgula. Para quem digitou no Excel, essa planilha, se você digitou ela no Excel, é o ponto e vírgula, tá certo? Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, essa tabela já fica um pouquinho melhor, já organizou com mais clareza, já está organizada as colunas corretamente, tá? Um probleminha que ainda aparece aqui, claro, é o problema da vírgula. O salário aqui que usa vírgula na tabela como separador decimal, o R não entende, por isso que os números estão alinhados aqui à esquerda, enquanto que a idade está alinhada à direita. Eu vou dar essa informação de que o separador decimal que eu utilizei é a vírgula. A notação do R é o ponto como separador decimal. Então, quando eu faço isso, você vai ver que o salário já fica alinhado aqui à direita. E passa a usar o ponto, então ele consegue ler isso corretamente.
Deixa eu dar um summary aqui na tabela 2.1 para saber o que é que tá mais, o que é que precisamos mais. Então, summary de tabela 2.1. Quando eu dou um Ctrl Enter, eu observo que o estado civil, o grau de instrução e a região de procedência, que são variáveis qualitativas, ainda não foram lidas corretamente. Então, eu preciso adicionar um argumento aqui. Se você tiver numa versão 3 ponto alguma coisa, uma versão anterior a 4, que a minha é 4.3.3, uma versão 3 ponto alguma coisa, você não precisa desse argumento. Você vai ver que não precisa se você tiver com essa versão antiga. O argumento é strings as factor igual a true. Você pode escrever true, tudo maiúsculo, ou só colocar o T maiúsculo. Vou executar e vou, que é o Ctrl Enter, tá? Para executar aqui. Executei e vou dar um Ctrl Enter no summary. E aí você percebe que ele passa a identificar aqui no summary já o estado civil, observando que tem 20 pessoas casadas, 16 solteiras, o grau de instrução, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, e a região de procedência. Então, aqui ficou lida corretamente a minha tabelinha. O que é que eu quero fazer nessa aula de hoje aqui junto com vocês? Eu vou criar uma distribuição marginal, tá? É uma tabela onde eu relaciono duas variáveis. No nosso primeiro exemplo aqui, nessa primeira aula, eu quero duas variáveis qualitativas. Vou fazer a relação entre duas variáveis qualitativas e construir essas distribuições, chamadas distribuições marginais, tá certo? Pois bem, como é que eu faço isso e quais as variáveis que eu vou trabalhar? Bom, eu quero estudar a relação entre o grau de instrução e a região de procedência, tá certo? Grau de instrução e região de procedência são duas variáveis qualitativas. Região de procedência pode ser do capital, a pessoa pode vir da capital, do interior ou de outra região, e o grau de instrução pode ser ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Essa primeira tabelinha que eu vou construir aqui com vocês, ela vai poder responder a seguinte pergunta sem olhar para o dado original da tabela. Aqui está o dado original da tabela, né? O que é que eu quero saber? Quantas pessoas do interior têm um ensino fundamental? Quantas pessoas do interior têm um ensino médio? E quantas pessoas do interior têm ensino superior? Para eu não ter que contar nessa tabela, que são 36 elementos, né? Para eu não ter que contar e sair contando, eu quero uma tabela que resuma esses dados para mim. E, da mesma forma, as pessoas que vêm da capital, quantas têm o ensino fundamental, quantas têm o ensino médio, quantas têm o ensino superior, e as pessoas que vêm de outras regiões, quantas têm o ensino fundamental, o médio e o superior. Esse é o objetivo dessa tabela, é o objetivo inicial dessa nossa tabela. Eu vou chamar essa tabela, que eu vou construir agora, de tabela 1. Tá? Essa tabela 1, ela vai relacionar essas duas variáveis. Para fazer essa relação, eu construo um objeto do tipo table. Tá? Você escreve a função table e agora você vai adicionar dois argumentos. O primeiro vai ser a variável que você quer que esteja nas linhas e o segundo é a variável que você quer que esteja nas colunas. Eu vou querer nas linhas a região de procedência e nas colunas o grau de instrução. Então, primeiro você escreve as linhas e depois as colunas. Fica uma notação parecida com matriz, né? Nas matrizes, as notações a gente usa o primeiro elemento como sendo a linha e o segundo como sendo a coluna. Então, como é que eu faço isso? Para colocar a região de procedência, que é o primeiro elemento que vai estar na linha, você vai colocar tabela, vai chamar a tabela 2.1. Ele já tem o autocompletar aqui. Chamei a tabela 2.1, agora eu vou indicar qual variável da tabela 2.1 eu quero que esteja primeiro, que esteja nas linhas. No nosso caso aqui, é a região de procedência. Seleciono ela. Coloco uma vírgula e dou um espaço. Não precisa dar o espaço. Eu gosto de dar o espaço, mas não precisa. Aí agora o que vem nas colunas, que é o grau de instrução. Então, você escreve tabela 2.1, cifrão, grau de instrução. Lembrando aqui para vocês que vocês podem baixar essa tabela 2.1 no formato CSV ou no formato TXT no link da descrição desse vídeo, tá certo? Para que você vá acompanhando e executando aqui comigo. Então, se eu der um Ctrl Enter, eu crio um novo objeto aqui, que é chamado tabela, e eu posso chamar essa tabela a qualquer instante, basta escrever o nome dela. Tabela 1. Escrevi até com T maiúsculo, né? Quando eu dou um Ctrl Enter, ele aparece aqui para mim já a tabela
relacionando essas duas variáveis. E observe que das pessoas que são da capital, 4 têm um ensino fundamental, 5 têm um ensino médio e 2 pessoas têm um ensino superior. Das pessoas que são do interior, 3 têm um ensino fundamental, 7 têm um ensino médio e 2 têm um ensino superior. E das pessoas que vêm de outras regiões, 5 têm um ensino fundamental, 6 têm um ensino médio e 2 pessoas têm um ensino superior, tá certo? A gente pode explorar um pouquinho mais a respeito dessa tabela 1. Vou colocar aqui, explorando a tabela 1. Eu posso explorar, por exemplo, eu queria saber quantas pessoas tem ao todo. É claro que, olhando para a tabela original, eu sei que foram 36 pessoas entrevistadas aqui. Mas como é que eu sei? Para eu não ter que somar todos esses elementos, pode ser que a minha tabela fosse muito grande, com muitos números. Aqui dá para somar tudinho e descobrir que dá 36, mas você pode pedir essa soma aqui direto com uma funçãozinha do R, que é sum, função sum, e escreve tabela 1. Quando você dá um Ctrl Enter, ele vai somar os elementos, quantos elementos tem aqui na sua tabela 1, e ele dá um total de 36 elementos, tá certo? Beleza, na tabela 2.1 original, ele já diz aqui também que são 36 observações e 8 variáveis estudadas. Aqui a gente está destacando só 2 e correlacionando, cruzando as informações, melhor dizendo, dessas 2 variáveis, região de procedência e grau de instrução. Beleza? Você pode também somar as colunas. Por exemplo, eu queria somar quantas pessoas têm o ensino fundamental. Aqui dá para somar rapidamente, né? 9 mais 3 dá 12. Quantas pessoas têm o ensino médio? Tudo aqui dá para somar tranquilamente. Mas você pode usar uma função, se sua tabela for muito grande, tem que ter uma função para facilitar isso. A função é a seguinte. Lembrando que aqui, soma, vou escrever isso aqui do lado, né? Soma os elementos da tabela. Agora, para somar só os elementos que estão na coluna, nesse caso, eu quero saber quantas pessoas têm o ensino fundamental, quantas pessoas têm o ensino médio, quantas pessoas têm o ensino superior, eu tenho que somar os elementos da coluna. Então, você coloca sum, escreve um C maiúsculo, sum.cols, eu acho, sum.cols. Eu acho, peraí, só um minuto, é colsums, eu acho. Colsums, quase não sai. Colsums. E aí é a soma dos elementos das colunas dessa sua tabela, tá? Vou colocar aqui tabela 1. Tabela 1. Bom, atente-se aqui para esse S maiúsculo. Eu sabia que tinha uma letra maiúscula, por isso que eu estava brigando ali para tentar colocar uma letrinha maiúscula. E perceba que o autocompletar me ajuda a saber se a função está correta ou não, tá? Então é colsums. Tabela 1, ele vai somar os elementos da coluna dessa minha tabelinha. Então, ó, o ensino fundamental tem 12, foi aquela sominha que a gente fez aqui. Ensino médio dá um total de 18, tá certo? E no ensino superior, nós temos 6. É a soma dos elementos da terceira e última coluna aqui, tá certo? Então, você pode fazer essa soma. Aqui é a soma dos elementos da coluna. Soma dos elementos da tabela 1, da coluna da tabela 1. Vou botar com T maiúsculo aqui, tabela 1. Soma dos elementos da coluna da tabela 1. É claro que você pode querer também somar as linhas. Nesse caso aqui, eu quero saber quantas pessoas vêm da capital. Aqui dá para somar rapidamente, dá 11. Quantas pessoas vêm do interior, que dá 12. E quantas pessoas vêm de outras regiões, aqui vai dar 13. 11, 12 e 13, não foi? Então, se sua tabela for muito grande, essa soma pode não ser tão fácil quanto essa que a gente fez aqui. Então, você pode querer utilizar essa função aqui. Então, colsums, soma os elementos da coluna. Row sums, soma as linhas da sua tabela, tá certo? Soma as colunas da tabela, no primeiro caso, e a segunda soma as linhas dessa tabela. Escreve aqui tabela 1, que é o que eu quero, e dou um Ctrl Enter, e aí ele mostra para mim que na capital tem 11 pessoas, do interior tem 12, e de outras regiões tem 13. Vou copiar o texto e colar aqui embaixo. Soma os elementos da linha
das linhas, melhor dizendo, né? Das linhas da tabela 1 e aqui das colunas da tabela 1, tá? Beleza? Então você pode querer fazer essa soma. O que é que eu quero fazer mais aqui com vocês? Eu quero criar uma tabelinha que me dê a porcentagem. No lugar de estar a frequência absoluta, tá? Nessa tabela 1, quando a gente executou ela, ó, deixa eu limpar aqui. Na tabela 1, quando a gente executou ela, a gente tem aqui o número absoluto de pessoas que tem um ensino fundamental e é da capital, um ensino fundamental e é do interior, um ensino fundamental e vem de outras regiões. Eu posso querer também a proporção, ou a porcentagem dessas pessoas. Qual a porcentagem de pessoas que têm um ensino fundamental e é da capital, e assim sucessivamente. Para fazer essa porcentagem, nós temos 3 maneiras de executar aqui. Nós podemos ter a porcentagem em relação ao total, que são os 36 elementos, tá? Então, cada caselazinha dessa, eu vou dividir por 36 e obter a proporção, multiplico por 100% para obter a porcentagem. Então, você pode ter a porcentagem com relação ao total de pessoas, que são 36. As outras 2 alternativas, a porcentagem em relação aos elementos das linhas, e a terceira alternativa é a porcentagem em relação aos elementos das colunas, a soma dos elementos das colunas. Como é que funciona isso? Com relação às linhas, você somaria esses elementos, no nosso caso aqui dá 11 pessoas da capital, e aí eu dividiria 4 por 11, 5 por 11 e 2 por 11 para obter as proporções. Tá? Então, eu estou dividindo em relação às linhas. Ou poderia dividir em relação aos elementos das colunas e a forma como você escolhe dá uma interpretação diferente. Lá no final da tabela a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, vamos começar obtendo a proporção em relação ao total, o número total de elementos, que é 36, tá certo? Bom, tem várias maneiras de fazer isso. Obtendo uma tabela com as proporções. As porcentagens, vou colocar. Porcentagens, beleza. Obtendo uma tabela com relação às porcentagens. Primeira maneira que eu posso fazer. Solução, vou colocar aqui. Solução 1. Separar assim, pronto. Solução, como é que eu posso obter essa primeira solução? Você pega a tabela 1, que a gente já salvou aqui o objeto. Pega a tabela 1. Divide a tabela 1 pela soma dos elementos da tabela 1. Pela soma dos elementos da tabela 1. Quando eu fizer isso, eu vou ter as proporções, ó. As proporções. Eu peguei a tabela 1 e dividi pela soma. Lembra que essa soma aqui deu 36? Ó, vou dar um Ctrl Enter. Lembra que essa soma deu 36? Então, quando eu pego a tabela 1 e divido pela soma, que é 36, ele vai dividir cada casela por 36, obtendo assim as proporções. Se você quiser transformar isso aqui em porcentagem, eu cerco isso aqui com um parênteses e vou multiplicar aqui por 100 para transformar em porcentagem. Então, aqui eu tenho as porcentagens em relação ao total, tá? Então, como é que a gente pode analisar essa tabela? Eu posso dizer que cerca de 11% das pessoas, 11% das pessoas vêm da capital e têm o ensino fundamental. Das pessoas que vêm da capital e têm o ensino fundamental, nós temos 11% nessa casela. Nós temos 13% das pessoas que têm o ensino médio e vêm da capital. E ensino superior, nós temos 5% dessas pessoas têm o ensino superior e são da capital. Essas porcentagens, tudo é em relação ao total de pessoas, em relação ao valor 36, né? Então, 13% das pessoas têm o ensino fundamental e vêm de outras regiões. Então, você consegue fazer a análise dessa forma. O maior número aqui, 19,44% aproximadamente das pessoas, o maior número de pessoas tem um ensino médio e vem do interior, tá certo? Nesse ambiente de trabalho aqui da pesquisa. Pois bem, esse total aqui, essa porcentagem que a gente obteve, é a porcentagem em relação ao total. Então, obtendo uma tabela com as porcentagens em relação ao número total, ao total. Beleza? Só que muitas vezes você pode estar interessado em obter essa porcentagem em relação... Falta uma segunda solução, né?
Solução 2, que é uma solução mais prática. Você tem uma função que pode fazer para vocês essa divisão de tabela 1 dividido pela soma de tabela 1, que é a função proportion. Proportions. Essa função, você basta escrever agora a tabela que você quer fazer as proporções. Então, digita a tabela 1. Aqui vai ter as proporções, ó. Quando eu dou um Ctrl Enter, eu não precisei fazer a divisão de tabela 1 pela soma dos elementos da tabela 1, porque o proportion já executa isso. Então, ele já me entrega aqui as proporções em uma tabela organizada, tá certo? Claro que se você quiser obter a porcentagem, basta pegar essa função agora e multiplicar por 100, e aí você obtém aqui em porcentagem a resposta, beleza? Bom, agora vamos obter uma tabela com as porcentagens em relação às linhas, ao total das linhas, total de número de elementos das linhas, e em relação ao total de colunas, vamos obter outra tabela, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Então, obtendo uma tabela com a porcentagem, poderia ter copiado ali, né? Com as porcentagens ao total de elementos da coluna. Ficou um textinho um pouco grande, mas vamos lá. Como é que eu obtenho em relação ao total de elementos da coluna, por exemplo? Vou começar com a linha, de elementos na linha, porque a linha vem primeiro, depois vem a coluna, fica melhor. Como é que eu obtenho em relação à linha? Deixa eu dar um espacinho aqui. Em relação à linha, você vai utilizar a função proportion, vai escrever tabela 1 aqui, e você vai adicionar um outro argumento, que é o argumento margem. Margem. E você vai colocar 1 ou 2 aqui em margem, tá certo? Quando você colocar 1, significa que eu vou fazer as proporções em relação ao total das linhas. Para as linhas você usa o número 1, para as colunas você usa o número 2. Então, quando eu executo isso aqui, Ctrl Enter, você vai ver que as porcentagens aqui, por enquanto, ainda está em proporções, né? Deixa eu trocar aqui para porcentagem. Deixa eu limpar aqui o ambiente. Vou multiplicar por 100 para eu ter a resposta já em porcentagem. Ó, Ctrl Enter. Pronto, agora mudou bastante as porcentagens com relação a esse resultado da solução 2 aqui, né? Ó, a solução 2 é em relação... Cada caselinha foi dividido pelo total 36, ou seja, as proporções aqui são em relação ao total de elementos que nós temos. E neste outro exemplo agora, que acabamos de executar, a gente tem as proporções em relação ao total de elementos nas linhas, tá certo? Por isso que eu usei aqui o margem 1. E o que isso significa? Significa que na nossa tabelinha original, na tabela 1, eu peguei o 4 e dividi pela soma dos elementos que estão na linha, que nesse caso aqui dá 11. Então, eu peguei 4 e dividi por 11, dá 36%. 5 dividido por 11, 45,45 aproximadamente. E 2 dividido por 11 dá 18,18. Você percebe que quando a gente faz o margem, aqui igual a 1, eu estou dividindo com relação ao total de elementos nas linhas. E, consequentemente, a soma de cada linha tem que dar 100%, porque eu estou fazendo o total em relação à linha. Então, cada linha é vista, a soma delas tem que dar igual a 100%. A mesma coisa para o interior, tem 25% aqui, que é o resultado de 3 dividido por 12, isso. 7 dividido por 12 dá 58,33 e 2 dividido por 12 dá 16,66 aproximadamente. Então, a soma desses elementos aqui também tem que dar igual a 100%. Em outra, a mesma coisa, tudo certinho. Ó, 5 dividido por 13, né? Isso, 5 dividido por 13 dá 38,46% aproximadamente. 6 dividido por 13, 46,15% aproximadamente. E 2 dividido por 13, em torno de 15%, tá bom? A soma desses elementos também tem que dar 100%. Aqui é legal para a gente fazer uma interpretação. A gente pode ler o seguinte. Das pessoas que são da capital, 36%, percebe que é quase que uma probabilidade restrita a um novo universo, né? Eu estou olhando agora só para as pessoas da capital.
Para as pessoas que são da capital, 36,36% tem o ensino fundamental, 45,45% aproximadamente tem o ensino médio e 18,18% aproximadamente tem o ensino superior. Das pessoas que são do interior, 25% tem o ensino fundamental, 58,33% tem o ensino médio e 16,66% tem o ensino superior. Das pessoas que vêm de outra região, 38,46%. Então você consegue fazer essa análise dessa forma, restringindo o seu universo às pessoas que são da capital, depois as pessoas do interior e de outras regiões. Analogamente a isso que foi executado agora, você pode querer obter as porcentagens em relação ao total de elementos na coluna. Ao total de elementos na linha, agora ao total de elementos na coluna. O processo é bem simples, você usa margem igual a 2. Vou dar um Ctrl Enter aqui e você percebe que as porcentagens aqui mudaram, porque agora o total é em relação à quantidade de elementos que tem em cada coluna. Por exemplo, na tabela original, eu peguei o 4 e dividi pela soma dos elementos que estão nessa primeira coluna, que dá 9, 12. Então, eu peguei 4 e dividi por 12, dá 12, né? 12. Depois, eu peguei o 3 e dividi por 12. 4 dividido por 12 dá 33, aproximadamente, por cento. 3 dividido por 12 dá 25%, aproximadamente. E 5 dividido por 12 dá 41%. Aí, para o ensino médio, peguei o 5 e dividi pelo total de elementos que estão nessa coluna aqui, que dá 12, 18, né? Então, tem 18 pessoas com ensino médio. Então, eu peguei 5, dividi pelo total 18, que dá 27% aproximadamente, 27,77. Peguei 7, dividi pelo total, dá 38,88% aproximadamente. E 6 dividido pelo total, 18, né? O total, que agora eu já esqueci, 18, vai dar aproximadamente 33,33%. E analogamente no superior, que aqui vai dar tudo igual, porque vai ser 2 dividido por 6, depois 2 por 6, 2 por 6, fica tudo igual aqui. Então, como é que a gente lê essa outra distribuição? Você restringe o seu universo a variável que está nas colunas, né? Das pessoas que têm o ensino fundamental, de todas as pessoas que têm o ensino fundamental, 33% aproximadamente vem da capital, 25% do interior e 41,66%, 41% aproximadamente, ou 42% seria mais adequado, vem de outras regiões, tá certo? Das pessoas que têm o ensino médio, 27,77% aproximadamente vem da capital, 38,88% do interior e de outras regiões dá 33,33%. E as pessoas que têm o ensino superior são iguais, o número de pessoas que vêm da capital, do interior e de outras regiões. Esse tipo de tabela é a tabela de distribuição marginal. Um assunto bacana, a gente vai aprender mais adiante a correlacionar, estudar medidas que correlacionam a dependência dessas duas variáveis, de uma variável com relação à outra, mas isso vai ser assunto mais para frente, tá certo? Na próxima aula que eu vou gravar aqui para vocês, eu vou construir com esse mesmo conjunto de dados, construir um gráficozinho de barras com essas mesmas relações, com essa mesma tabelinha de ensino que está comparando essas duas variáveis, tá certo? Que é a variável região de procedência e grau de instrução, e a gente vai construir um gráfico, nosso primeiro gráfico de barras por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. E até a próxima, pessoal!